E aí, galerinha do YouTube, galerinha do meu canal, mano, como vocês estão? Galerinha do Face, galerinha também do Instagram agora aí também, pegando umas views bem massa. Bom, hoje a gente vai falar aí sobre Vasco da Gama contra a equipe do Tombense. O Vasco, se eu não estiver enganado, foi 2-1 o placar. A equipe do Vasco, pra mim, velho, surpreendeu, sinceramente surpreendeu, porque eu não esperava nem um pouco assistir uma equipe do Vasco tão rápida como foi no jogo contra o Tombense. Eu confesso de antemão que eu não consegui assistir todos os lances da partida, eu não consegui assistir o jogo todo, mas vou tirar por base principalmente do que eu assisti no primeiro tempo. A equipe do Vasco se mostra ser uma equipe mais bem preparada, sinceramente, muito mais bem preparada do que foi esse ano de 2020. O Vasco tem jogadores como Morato, Marquinhos Gabriel, o Andrei ali no meio de campo, contratou o Hernando, também zagueiro que era do Goiás, tem o Leandro Castan. Eu acho que a única burrice do Vasco, assim, que eu coloco, que eu acho que poderia ter aproveitado mais, era o lateral Iago Pikachu, que muitas vezes se desenvolvia como um ponta, né, ali dentro do Vasco, principalmente meados aí quando o Luxemburgo passou para a equipe do Vasco da Gama. O Iago Pikachu era muito utilizado tanto na lateral quanto como ponta. Mas eu gostei muito da equipe do Vasco da Gama. O Vasco fez um bom jogo, no meu ponto de vista, até onde eu consegui assistir. A equipe do Vasco se mostra bem estruturada para poder voltar em 2022 para a Série A, pelo menos é o que mostrou, tá? O Marcelo Cabo, aí, o técnico do Vasco, é um técnico onde, se eu não tiver enganado, tá? Acredito que ele era o técnico do Cuiabá, eu acho, tá? E se realmente for ele, ele tem uma competência assim, porque o que ele conseguiu também fazer com, com o Cuiabá, fazer o Cuiabá chegar aonde conseguiu chegar, que partiu desse técnico, eu acredito que tenha sido o Marcelo Cabo. Se não for ele, podem me corrigir aí nos comentários, não tem problema nenhum. Mas eu vejo o Vasco hoje, por incrível que pareça, por mais que tenha as dívidas, por mais que deve para jogador, deve para técnico, deve para banco, né? Porque hoje os clubes são muito endividados ou deve para outros times. O Vasco hoje eu acho que, assim, né? Futebol, falando dentro das quatro linhas, o futebol do Vasco hoje é muito melhor do que a equipe do Cruzeiro. Eu vou pegar a equipe do Cruzeiro, a equipe do Botafogo, que são grandes equipes que estão na Série B e eu não vejo uma recuperação. Eu não consigo ver o Botafogo melhorando daqui um ano, eu não consigo ver o Cruzeiro melhorando. Eu acho que é mais fácil o Botafogo se reconstruir primeiro do que o próprio Cruzeiro, que é um gigante que acabou caindo para a Série B, aliás, não é nem culpa do Cruzeiro ter caído para a Série B, mas é incompetência dos seus dirigentes passados que acabaram com a instituição o Cruzeiro Esporte Clube. Acabaram com o Cruzeiro, cara. Então, assim, é uma equipe que eu gostava bastante. Eu gosto da equipe do Cruzeiro, como eu gosto também do Vasco. A equipe do Botafogo eu não ligo tanto, mas assim, às vezes você tem aquele afeto por certos times, por mais eu sou São Paulino, mas eu tenho afeto pelo Grêmio, eu gosto muito do Grêmio, eu gosto muito do Vasco no Rio de Janeiro. Você acaba tendo uns certos times preferidos de alguns estados quando você acompanha futebol, sabe? Quando você gosta mesmo. Completamente São Paulino, não tem o risco jamais de mudar de time, mas a gente tem um certo afeto, né? Quem não é o clubista, o famoso clubista, gosta de fazer análise de futebol, ele não pode ser clubista, e eu me enquadro assim, não sou diferente. Então eu gosto sim de acompanhar outras equipes, como eu tenho afeto pelo Cruzeiro, pelo Vasco da Gama, são equipes que eu gosto bastante, do próprio Grêmio, enfim. E eu vejo hoje o Vasco, né, mostrando um futebol dentro de campo, tá? Deixando a parte de presidência, dirigentes, enfim, de lado, mas na bola, no campo, hoje o Vasco, para mim, é um forte candidato ao título da Série B. E eu vejo o Vasco melhorando porque tem um elenco para melhorar, cara. Tem um elenco bom. É Leandro Castan, Hernando, é o Andrei no meio de campo, tem o Morato que chegou, que eu acho que vai jogar muito bem com a camisa do Vasco. Tem falei o outro, Marquinhos Gabriel, que para mim é um excelente canhoto, ele chuta muito forte, chuta bem. E é um jogador muito bom, o Marquinhos Gabriel. E que infelizmente, em muitos clubes onde ele acabou passando, ele não teve
não conseguiu aproveitar muito os seus momentos. Mas vamos pegar aí o Marquinhos Gabriel de Santos, Marquinhos Gabriel de Corinthians, ele jogou muito bem. Então eu vejo o Vasco, né, muito bem preparado, futebol dentro de campo falando, tá? Eu acho que é muito importante o Vasco dar continuidade no trabalho do Marcelo Cabo, o técnico, para poder deslanchar esse time, porque o Vasco, vamos ser sinceros, né? O Vasco, porra, mano, é um dos pioneiros aí, principalmente quando a gente se trata de racismo dentro do futebol. Se eu não me engano, foi o primeiro clube a abrir portas para as pessoas negras estarem jogando futebol. Então, olha o tamanho que o Vasco é, cara. Então não pode ser, o time não pode admitir tá aonde tá hoje e passar por tantos rebaixamentos, cara. Mas é isso que eu queria falar sobre o Vasco da Gama. O Vasco aí que bateu a equipe do Tombense, se eu não me engano, de 2-1. E o Vasco jogou muito bem. Então o Vasco tem muitas chances de estar sendo campeão da Série B e subindo para a Série A tranquilamente. Bom, mas enfim, o vídeo de hoje é esse. Espero que tenham gostado. Ah, outro fato, cara, que eu acabei lembrando aqui no final do vídeo. Que goleiro Lucão. Que goleiro é o Lucão, cara. Que goleiro o Vasco tem. Que goleiro, velho. Sensacional. Um menino muito prodígio. Tomara que seja lapidado aí pelo Vasco. Tomara que chegue à seleção, porque é um excelente goleiro. Fez uma defesa no jogo contra a Tombense impressionante, mano. Muito boa a defesa do Lucão. Num cabeceio do atacante do Tombense, não me recordo o nome. Acho que foi numa bola parada ali, desviou, mas só que foi muito em cima, tá ligado? E ele conseguiu fazer uma excelente defesa. E o Lucão é um excelente goleiro. Que revelação pro futebol brasileiro. Então é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal. Tamo junto. Valeu, falou e fui.